Olá, eu sou Marta, estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a vigilância de óbitos e mais especificamente agora o processo de trabalho das comissões e ou câmaras de análise de óbitos por Covid. Então observem vocês que na aula anterior, no tópico anterior, nós tratamos sobre o fluxo da vigilância do óbito por Covid e trabalhamos no primeiro momento com a notificação, no segundo momento com a investigação de óbitos e agora nesse ponto, nesse item, nessa aula, nós trabalharemos mais com o momento da análise da Câmara Técnica, seja ela municipal, regional, nível central, e a gente aborda que hoje esses óbitos por Covid estão sendo analisados no final pelos CIEVs. Tudo isso com o objetivo de classificarmos o óbito, além de classificar os óbitos, também traçar recomendações e medidas de prevenção. Lembrando também a vocês o prazo recomendado para que a gente faça todo esse processo, desde a notificação, investigação e análise, até 10 dias da ocorrência do óbito. Sabemos que em alguns casos a gente faz menos do que isso, mas em outros casos são mais complexos, mas devido à necessidade e à oportunidade para que a gente possa orientar a gestão, a tomada das medidas de prevenção, a orientação da Câmara Técnica, que a gente realize até 10 dias da ocorrência do óbito. Só para lembrar para vocês, todo esse material está produzido, está detalhado no manual, no documento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, orientações para a vigilância do óbito por Covid, que foi publicado a primeira versão no dia 20 de maio e agora está passando por momento de revisão e breve estaremos divulgando a nova versão, a segunda versão. Então, gente, o que é uma Câmara Técnica? Então, a definição que geralmente o serviço tem utilizado é que constitui-se um espaço essencialmente técnico, com composição de caráter multiprofissional, que tem por finalidade analisar circunstâncias de ocorrência dos óbitos, a assistência prestada na rede e a qualidade dos instrumentos de registro na assistência, incluindo aí a declaração de óbito e na elaboração de recomendações para gestores. Então, é o momento em que, após a notificação, após todo o período da investigação, onde a atenção básica, a equipe hospitalar, a vigilância epidemiológica, faz toda a investigação do caso, procura identificar as circunstâncias que aquele óbito ocorreu, é o momento agora da equipe sentar para analisar, identificar desde a ocorrência do óbito, desde o momento em que houve o evento, que agravou, a pessoa veio a óbito, a gente precisa ter um momento para que essa equipe multiprofissional possa discutir, identificar o que realmente causou aquele óbito. Então, há uma rede de Câmara Técnica Municipal de análise de óbito, infantil, fetal, mulher em idade fértil, a gente já comentou isso na outra aula, que a gente já existe, já firmado, institucionalizado em alguns municípios, algumas regionais do estado e no nível central, em que a gente faz essa análise de óbitos, infantis, fetais, mulher em idade fértil, materna e com causa mal definida, e bem baseado em portarias ministeriais que a gente já conhece e já citou, a portaria 1119 e a 72 com relação ao óbito materno, infantil e fetal. Então, nessa figura, a gente mostra mais ou menos a rede de câmaras de análise de óbito. Então, a gente vem desde a estrutura hospitalar, então tem os núcleos hospitalares de epidemiologia, que vocês vão ter um momento de uma experiência de hospital aqui do estado, onde a colega coloca um pouco sobre o trabalho desse núcleo, as comissões hospitalares, as comissões de análise de óbitos, dentre outros. Nós temos as câmaras técnicas municipais, que funcionam com profissionais tanto da assistência como da vigilância, as câmaras técnicas regionais e a Câmara Técnica Estadual.
Um aviso importante que a gente coloca é que o propósito dessa análise, né, mais especificamente com relação à COVID, é classificar o óbito como confirmado ou descartado, né, recompor o atestado médico pós-investigação e indicar as recomendações para a redução dos óbitos e a prevenção de novos casos. E como é que se dá esse processo de análise de óbito, né? Então, geralmente o que a gente tem? Tem os passos, né? Então, a equipe de vigilância de óbitos, ele conclui essa investigação e encaminha para a Câmara Técnica. Quais são os instrumentos, os documentos que é enviado para essa Câmara Técnica? Muitas vezes, essa própria equipe de vigilância de óbito é que faz parte da Câmara Técnica, né? Então, geralmente a gente tem que ter em mãos, né, no momento da análise, a ficha de investigação utilizada nas coletas das informações, a cópia da declaração de óbitos, resultados de exames laboratoriais, quando disponíveis. Então, toda aquela documentação que vai ajudar a equipe a elucidar e identificar, ou confirmar ou descartar o óbito, nesse caso que a gente está falando especificamente por COVID, né? Então, após essa questão de ter toda a documentação, a análise desses óbitos investigados deve ser realizada preferencialmente por uma Câmara Técnica no município, isso é importante, no município de residência do falecido, porque nesse momento a gente consegue ter uma quantidade de informações, né, de dados, informações mais relevantes, né, sobre todo o percurso, né, a convivência. Então, se a equipe, e muito mais fácil, se uma equipe que acompanhou essa pessoa, esse doente, essa pessoa que veio a óbito, fica muito mais fácil depois da gente ter dados e informações que possam ajudar a equipe a finalizar o caso, né? E também deve ser apoiada pela equipe de vigilância de óbitos da referência do local em que ocorreu o óbito, ou que realizou assistência nos dias anteriormente à morte. Então, a gente tem muitos exemplos, né, a respeito do que a gente fala aqui de COVID, que muitos óbitos, né, ocorrem em municípios diferentes dos que são de residência. Então, a gente tem observado e tem tido o apoio, né, das equipes dos hospitais para que eles encaminhem, né, e registrem no CIVEP-GRIP, né, ou registrem outros formulários, encaminhem a DO, a declaração de óbito em tempo oportuno, para que a gente possa dar subsídios à equipe local a fazer essa análise, esse encerramento. Então, é importante frisar que tanto o nível onde ocorreu, como a pessoa que veio a óbito reside, fazem parte, né, sendo que deve ser preferencialmente realizada pela equipe de onde o falecido, né, residia. E qual é a composição de uma Câmara Técnica, né? Então, a gente tem uma portaria, né? Como eu disse anteriormente, a gente já tem institucionalizado, né, e regulamentado há algum tempo a análise de óbitos, né, fetais, infantis, maternos de mulheridade fértil, né, aqui no estado da Bahia. Então, nós temos a portaria CESAP 358, de 11 de março de 2013, né? Então, quem quiser, quem não conhecer, é importante, né, que existe essa portaria, né, e que ele define, né, como recomendação, no parágrafo único, que regularmente farão parte da Câmara Técnica um médico pediatra, um médico obstetra, e excepcionalmente poderão atuar referências técnicas procedentes de outras áreas da CESAB ou instituições. Então, nesse caso, nós temos também, além dessa portaria estadual, vários outros municípios, né, vários municípios do estado, algumas regionais de saúde do nosso estado também possuem câmaras técnicas que têm portaria específica, mas nesse caso a gente está querendo especificar a questão da composição, mas observe que para a análise do óbito com COVID, a gente orienta que uma equipe mínima formada por um profissional médico, preferencialmente com experiência em infectologia, um técnico de vigilância epidemiológica e um codificador de causa da CID-10. E quando houver, outra observação que a gente faz, é que quando houver questões específicas para análise, como óbitos por COVID relacionados ao trabalho, outras situações, poderão ser solicitados técnicos de referência da área específica para apoiarem na discussão. Então,
a gente sempre é importante, né, elucidar. Então, se tem algo, né, que possa ser discutido com a equipe de arboviroses, com a equipe de tuberculose, com a equipe de leptospirose, então vão haver casos em que a gente vai precisar fazer essa relação, até para discutir, ter uma equipe, um profissional com maior expertise para nos apoiar, né, no encerramento daquele caso, ok? No caso disso, para algum tipo de diagnóstico diferencial, né? E aí, gente, basicamente, o que a Câmara Técnica, né, ela precisa, né, análise, esse momento importante, né, da vigilância de óbitos, ela quer elucidar, né? Então, é importante que no momento que a equipe esteja analisando, sejam questionado, né, algumas observações. É óbito por Covid? Essa investigação contribuiu para a classificação desse óbito? Confirma ou descarta esse óbito, né? No caso, a gente está falando aqui de Covid, né? Então, é confirmado ou descartado óbito por Covid? Há indicação de alteração das causas de óbito? Quais as recomendações? Então, é preciso que esse momento também seja um momento de síntese, né? Que a gente consiga responder essas perguntas. Então, nesse documento de orientações para a vigilância do óbito por Covid, a gente coloca como anexo, né, os modelos de relatório para análise, né, de óbito, né, específico para Covid. Então, tem algumas informações que a gente pede com relação à identificação, um relato do caso. Então, simples um resumo, né, de toda a análise desse caso, né, informações importantes e a conclusão, né, se foi confirmado Covid, se foi confirmado por que critério clínico, epidemiológico, por imagem, né, se foi afastado Covid, quais as recomendações. E aí é importante estar colocando nessas recomendações medidas de recomendação tanto para as equipes, né, nesse caso, como também a importância da gente qualificar o dado. Então, muitas vezes, vocês vão ver continuando nossa aula sobre análise, né, na fala de Dr. Bandeira, que ele vai apresentar alguns casos, né, em que na declaração, no momento que o médico ele declara, atesta o óbito, muitas vezes não vem mencionado com Covid. Então, precisa passar por todo esse processo de análise para poder a gente ver se para fins epidemiológicos a gente precisa fazer alteração nos campos de investigação, né, para que nós possamos ter um perfil epidemiológico adequado com o que nós estamos passando, né? Então, é importante nesse momento em que nós possamos ter, né, tanto recomendações para as equipes, seja da assistência, da vigilância, né, mas também que nós possamos qualificar o sistema de informação sobre mortalidade. Então, nesse modelo de relatório, a gente coloca, né, o campo da causa após investigação, é importante o preenchimento, né, e assinar e datar, tá? Tem também um modelo de ofício, né, que a gente coloca, porque não adianta também a gente fazer as análises e não passar e não encaminhar para a área pertinente. Então, tem um modelo de ofício, mas se for uma Câmara Técnica Municipal, é importante fazer esse circuito entre a área de análise com a área da informação. Como existe, a gente tem orientado que na Câmara Técnica tenha também o codificador, né? Então, vai ser importante porque no momento dessa análise vai esse relatório e tem que vir junto com a ADO, a cópia da DO, para que o codificador possa fazer essas alterações no sistema de saúde. E só para chamar um pouco a atenção, né, a gente sabe também que pelo Conselho Federal de Medicina existe a resolução 2171, né, em que os hospitais, né, eles têm as comissões de revisão do óbito. Então, a gente tem informação que algumas comissões de revisão de óbito hoje fazem também essas análises no âmbito hospitalar, com relação à questão da Covid, né? Então,
a gente chama só, é uma observação que a gente trouxe, né, onde essa resolução 2171, no seu artigo 3º, ele fala que compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de todos os óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necrópsias realizados pelo Serviço de Verificação de Óbito ou Instituto Médico Legal. E no seu artigo 11º, ele informa que a Comissão de Revisão de Óbito emitirá anualmente relatórios detalhados sobre o perfil epidemiológico dos óbitos ocorridos na instituição, que deverá ser entregue ao diretor técnico para as providências necessárias. Então, essa comissão acham importante trazer, porque muitos hospitais, eles não possuem núcleos hospitalares, né, mas eles têm uma comissão de revisão de óbitos. Então, essas comissões são importantes para fazer um relatório e há necessidade que esses relatórios cheguem ao município de residência, né? Chegue ao município de residência para que eles possam fazer parte da Câmara Técnica Municipal, regional, estadual, e a gente tenha maiores informações para fechar e confirmar ou descartar o caso. Então, aqui, gente, termina a minha participação, né? E agora a gente vai passar para o ponto importante da parte de análise de óbito, que é a gente sentar com alguns exemplos, com alguns fluxos para facilitar, né, para que vocês que estão no município ou na regional ou no nível central possa fazer essa análise de uma forma tranquila e com dados e informações que possa subsidiar ao gestor local as recomendações necessárias. Até breve. Vamos, então, analisar e classificar os óbitos por Covid-19. Como fazer isso? Eu sou o Dr. Antônio Carlos Bandeira, sou infectologista e trabalho na DIVEP, na Divisão de Vigilância Epidemiológica aqui do estado da Bahia. Então, uma coisa importante para a gente classificar, o fluxo de classificação dos óbitos, é partir sempre da declaração de óbito, tá certo? Então, a gente parte da declaração de óbito. Sem a declaração de óbito é muito complicado. Tá registrado no CIVEP gripe que foi a óbito, mas eu não tenho a declaração de óbito, eu não tenho a DO, como é que a gente sabe que efetivamente se trata do óbito? Então, o documento de mortalidade é a declaração de óbito. A gente já teve situações onde no CIVEP gripe tinha sido encerrado como óbito e, na verdade, o paciente não tinha ido a óbito, tá certo? Então, partir da declaração de óbito. Bom, a declaração de óbito, a DO, ela descreve a Covid-19 na parte 1, ou seja, na parte onde existe a causalidade direta para o óbito, tá certo? Então tá lá, está sendo afirmado o Covid-19 lá, tá certo? O paciente morreu de Covid-19. Se esse paciente tem também, como a gente vai ver, que é importante levar em consideração as informações do GAL, não é? Dos laboratórios privados, de testes rápidos, do CIVEP gripe e do ESUS, se existe, então, confirmação de exames para a Covid-19, esse caso está automaticamente confirmado. Então, é um caso em que a DO afirma e a gente tem, inclusive, outras fontes de corroborar o óbito, está confirmado, tá certo? Pode acontecer que é o mais provável, que você tenha o óbito afirmado na parte 1 da Covid, como Covid-19, e não tenha sido coletado os exames de RT-PCR, por exemplo, ou ficaram com resultados inconclusivos. Então, tem que ser analisado. Então, não tem como aquela pessoa que está digitando automaticamente passar para isso, tá certo? Tem que haver uma análise do banco, não é? Tem que ter uma análise daquelas pessoas que estão na câmara de óbito, em algum nível, para poder analisar, para que você possa confirmar esse óbito, seja como clínico epidemiológico, seja como clínico radiológico e até esse óbito como um clínico laboratorial, não pelos exames que estavam aqui, que não foram coletados como RT-PCR, mas por outros exames, como sorologias, etc. Ou se analisar como outra causa. A outra situação é você ter o paciente descrito como causa de Covid na parte 1 e ele ter o exame negativo. Isso está afastado que seja Covid? Não, de jeito nenhum a gente pode afastar isso. Porque ele pode ser Covid? Claro, ele pode ser Covid, tá certo? Não é porque o exame foi negativo. Então eu tenho que analisar. Por quê? Se é um RT-PCR, eu tenho que ver se é um RT-PCR que foi feito dentro da janela,
do quadro clínico desse paciente que foi a óbito, porque ele pode ter sido feito muito tempo depois, tá certo? A outra situação é que o PCR, ele depende da coleta, então eu posso ter uma coleta que não foi bem feita, então por isso que o exame foi negativo. Então vai implicar que seja analisado a partir desses dados, então eu vou confirmar, eu vou entrar no CIVEP Gripe, eu vou ver, existe o CIVEP Gripe, esse paciente foi definido no CIVEP Gripe como Covid-19, porque tinha alterações de vidro fosco na tomografia, foi um quadro clínico, confirmado como clínico radiológico ou como clínico epidemiológico. Então, sendo confirmado nas notificações da vigilância como um caso confirmado clínico epidemiológico ou clínico radiológico, tendo, então, na DO, está fechado a confirmação como Covid-19, tá certo? Então, aqui eu tenho as confirmações da Covid-19, claro, quando eu tenho na parte 1, afirmando Covid, tenho o exame como um RT-PCR positivo, automaticamente é Covid. Quando eu tenho eles negativo ou inconclusivo ou não coletado, eu vou analisar, vou levar em consideração se os dados da vigilância apontam para que o CIVEP Gripe, por exemplo, confirmou como clínico epidemiológico ou clínico radiológico, ele vai ser confirmado também independente dos resultados negativos, tá certo? Bom, a declaração de óbito, ela não coloca o Covid como uma causa básica, mas como uma causa contributória, que é na parte 2 da Covid, tá certo? Então, tem lá afirmado que a Covid-19 foi uma causa contributória. Se eu tenho, então, um exame da Covid-19 como um RT-PCR positivo, exatamente nesse período que o paciente foi a óbito, então eu tenho que analisar, porque pode ser, e muito possivelmente pode ser, que a depender de como se deu a cadeia de encadeamento causal, esse paciente, apesar de estar aqui Covid na parte 2, ele seja efetivamente um Covid para ser confirmado como causa básica. Ele deveria estar na parte 1, tá certo? Eu tenho que analisar. Do mesmo jeito, se eu tenho exame negativo, mas tenho Covid na parte 2 como apontado como causa contributória, eu tenho que analisar também. Então vai ser importante que eu analise as duas situações. Nessa situação onde eu tenho exame positivo de RT-PCR, eu tenho uma evidência muito forte de que é Covid, que esse paciente realmente teve, e eu tenho que ver os encadeamentos causais, porque pode ser que a minha análise leve a confirmar Covid como uma causa básica, tá certo? Então, aqui vai haver uma tendência realmente de eu estar trabalhando Covid como causa básica. Não quer dizer que o negativo eu vá afastar de jeito nenhum, eu vou analisar também, mas eu tenho que ir atrás das fichas do CIVEP Gripe, por exemplo, de laudos, às vezes, de outros testes que não sejam RT-PCR, para ver se tenho resultados do ESUS, para analisar esse caso. Se eu não tenho como afirmar realmente que a causa final foi diretamente relacionada à Covid, por exemplo, o paciente, de repente, ele tem um exame negativo e esse paciente teve, a princípio, Covid, ele teve um exame positivo, é negativo agora, mas teve Covid, que eu vi no ESUS, que foi há 2 meses atrás. Esse paciente morreu agora de outra causa. Então está lá colocado como Covid, porque se achou que esse paciente tinha uma diabetes e agora complicou, e pode ser que o Covid inicialmente lá atrás tenha contribuído, mas não foi a causa imediata. E eu estou vendo que o exame está me apontando agora negativo, mas que esse paciente teve um ESUS há 2 meses atrás falando em Covid e sendo colocado como clínico epidemiológico como Covid há 2 meses, então por isso que isso aqui tem sentido. Então eu vou analisar e não vou considerar como Covid. De qualquer jeito, tendo Covid na parte 2, contributória, independente do exame de RT-PCR ou outro exame, eu tenho que analisar esse óbito, tá certo? A outra situação é na declaração de óbito, eu ter aqui na parte 1, eu ter as chamadas máscaras de Covid. O que são máscaras de Covid? São, na verdade, situações fisiopatológicas que estão na cadeia causal que a Covid gera e que no final pode terminar em óbito. Por exemplo, a Covid gera alterações pulmonares que levam a uma pneumonia viral. Essa pneumonia viral pode complicar para esse paciente ter um quadro de insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda grave e acabar falecendo com um quadro de parada cardiorrespiratória, tá certo? Mas não apareceu isso como Covid, apareceu simplesmente insuficiência respiratória aguda, ou pneumonia viral, ou pneumonia. Então,
Pneumonia viral, insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda grave, são situações que estão exatamente relacionadas dentro da cadeia causal de morte pela Covid-19. A gente chama de máscaras. Não está escrito Covid, mas pode ser Covid. Então, se eu tenho um quadro de insuficiência respiratória aguda, que foi o óbito do paciente, e esse paciente é um paciente Covid positivo, eu vou analisar isso, porque esse paciente tem um dado laboratorial que me aponta mais ainda a possibilidade da Covid ser responsável exatamente pelo aquele caso de insuficiência respiratória ou síndrome respiratória aguda grave. Então, aqui provavelmente eu vou estar confirmando Covid, ou seja, eu tenho uma máscara e tenho um exame positivo. Então, muito provavelmente, essa máscara que está na cadeia causal da Covid vai me confirmar a Covid e eu vou atualizar a causa desse paciente. Não vai ser mais a causa insuficiência respiratória aguda ou pneumonia viral, vai ser Covid-19 levando a pneumonia viral, tá certo? Então, é muito importante, porque o exame aqui é fundamental para fechar toda a cadeia de causalidade. Essa cadeia de causalidade é causada pela Covid, mas pode ser causada por influenza também, o vírus influenza. Então, mas se eu tenho a Covid já em exames laboratoriais que me apontam, então essa cadeia causal, eu tenho uma evidência de que ela tem um início exatamente com a Covid. Quando os exames relacionados à Covid, RT-PCR, são negativos, testes sorológicos ou testes rápidos negativos, fica menos provável de eu fazer com que a declaração de óbito seja modificada para Covid. Bom, eu tenho uma máscara, eu tenho que o paciente foi a óbito por insuficiência respiratória e eu tenho um exame da Covid negativo. Então, eu sei que vários outros vírus podem causar isso. Eu sei que influenza pode causar isso. Eu sei que vírus sincicial respiratório pode causar isso, essa situação de uma insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia viral. Então, se eu tenho o teste da Covid negativo e eu não fiz os outros vírus respiratórios, eu não tenho como afirmar nesse momento que nessa cadeia está a Covid, tá certo? Eu não tenho, é diferente da situação em que eu estou descrevendo Covid na parte 1 ou na parte 2. Aqui eu não falo em Covid, existe só a máscara, existe só a insuficiência respiratória, existe só a pneumonia viral. Então, se eu tenho um exame que efetivamente é negativo, eu não estou autorizado nesse momento a dizer que é Covid apesar disso, certo? Então, eu tenho que buscar outra causa e aqui, a não ser que eu tenha uma evidência muito forte, por exemplo, num CIVEP-gripe, que me afirme que esse paciente, em algum momento, ele ali foi notificado como Covid-19 clínico-radiológica, então eu tenho uma fonte forte no CIVEP-gripe, eu vou, então, gerar na Câmara de Discussão Técnica uma discussão em cima disso, mas vai ser gerada uma discussão, porque é uma discussão que vai estar tendo que buscar vários outros elementos, porque o teste está negativo e a DO não afirma Covid, ela afirma alguma situação no dominó que leva ao óbito e que pode ser causado pela Covid ou não. A princípio, se eu não tenho nenhuma dessas evidências fortes, a Câmara não discutiu isso aqui e as pessoas chegaram à conclusão de que era Covid, que existia algum traço para levar, por exemplo, uma tomografia, um quadro muito característico, o tipo de evolução, então esse óbito não vai ser relacionado à Covid, eu vou buscar uma outra causa para isso. Causas externas foram colocadas aqui, porque causas externas sempre eu tenho que analisar. A gente teve causas externas muito claras e que não tinha nada a ver com o Covid. Esse paciente estava numa moto, o paciente jovem tinha tido a Covid notificada no ESUS, inclusive com exame positivo antes, então ele tinha uma notificação no sistema de vigilância positivo para a Covid e se acidentou num acidente de moto, caiu, morreu e foi levantado isso. Foi feita inclusive uma coleta naquele momento que ele estava ali praticamente morto na cena e isso corroborou a presença do RT-PCR positivo para a Covid. E o paciente, a princípio, não tinha sintoma algum, já tinha inclusive, nessa outra situação, o paciente tinha passado por uma unidade, tinha referido um sintoma leve. Então, a causa foi efetivamente a causa externa. Então, causas externas, elas têm que ser avaliadas sempre. Pode efetivamente, o paciente teve um acidente, como a gente já teve, situações como essa.
um acidente automobilístico, aí o contrário, acidente automobilístico, levou a internação hospitalar, o paciente estava bem, dentro do hospital houve uma transmissão nosocomial do SARS-CoV-2, então ele pegou a Covid no hospital, ele estava bem, estava curando as fraturas secundárias ao acidente, e aí ele se contamina, e esse paciente, a partir desse momento, passa a desenvolver sintomas respiratórios, faz uma pneumonia viral grave e vai a óbito. Então, esse paciente, a causa não é mais externa, não é o acidente automobilístico que levou, mas é a Covid, tá certo? Então, por isso que sempre a gente tem que analisar. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos, por exemplo, aqui, para a gente poder entender. Caso 1, a fonte de informação foi a DO, foi o ESUS, foi a Vigilância Epidemiológica, foi o FormSUS, que nós aqui no estado da Bahia temos, que ajuda o FormSUS de óbito, CIVEP, gripe e o GAL. Paciente do sexo masculino, 81 anos, daqui do município do estado da Bahia, data de início de sintomas foi no dia 27 de maio, com febre, tosse, dispneia e desconforto torácico. Ele possuía doença cardiovascular crônica, diabetes, foi internado no Hospital Filantrópico no dia 28, utilizou antiviral para gripe, o oseltamivir, rocefin, azitromicina, foi entubado nesse dia. Foi realizada uma primeira coleta de material de nasofaringe para RT-PCR, que foi posteriormente positivo. Esse resultado do RT-PCR inicialmente foi positivo para a Covid, ele foi transferido para a UTI no dia seguinte, dia 29, e foi realizada uma segunda coleta de material de aspirados de nasofaringe, dia 13 de junho. Por que realizado isso, nós não sabemos. A princípio, não há uma indicação de ficar coletando swabs em pacientes que já foram positivos. Claro que, devido a um tempo já razoável, mais de 14 dias do quadro inicial, esse resultado foi não detectável. Esse paciente, além disso, ele possuía TC de tórax com padrão em vidro fosco e evoluiu para óbito no dia 19 de junho. Então, esse paciente tinha tido na DO, aqui na parte 1 da DO, pneumonia comunitária levando à ventilação mecânica, uma pneumonia por Klebsiella como causa secundária, levando ao choque séptico. Então, a pneumonia comunitária teria sido a causa então básica que levou às outras complicações. Esse paciente, além disso, ele tinha insuficiência renal aguda e senilidade, segundo a DO. Só que esse paciente, ele teve vamos voltar aqui, esse paciente fez realmente uma pneumonia, então ele tinha uma máscara, né? Ele tinha uma máscara e esse paciente tinha Covid-19 positivo, associado a um quadro clínico, associado inclusive a um padrão de tomografia compatível com SARS-CoV-2. Então, esse paciente foi reconfirmado como Covid-19, critério laboratorial, teste molecular RT-PCR, e a DO foi atualizada para causa básica de óbito, Covid, causa principal está aqui, Covid-19, que leva a pneumonia viral, e esse paciente, durante a internação, ele teve uma complicação com uma pneumonia bacteriana por Klebsiella pneumonia, que levou a sepse e levou ao óbito. E na parte 2, a insuficiência renal, diabetes mellitus, que esse paciente tinha, e hipertensão arterial. Tá certo? Então, foi feita, a atualização no sistema de informação de mortalidade. Caso 2. Caso 2 se baseou em informações da DO, do GAL, contato telefônico com a médica. Então, muito importante, às vezes, a gente ter um contato telefônico com quem atestou o óbito, tá certo? Então, além da DO e do GAL, houve contato telefônico com a médica que atestou o óbito. Então, um paciente do sexo feminino, 8 anos de idade, residente em um município do estado da Bahia, foi a óbito no dia 2 de junho, no domicílio, com preenchimento da DO como causa desconhecida. Então, a paciente, uma menina jovem, criança, morrer de causa desconhecida aos 8 anos de idade é muito estranho. Em contato com a médica responsável pela DO, a mesma relatou que no dia do óbito ela teve a informação de que a criança já vinha apresentando febre e dores no corpo, tá certo? Vinha com um quadro febril, com dores no corpo e com sintomas que apontavam exatamente um quadro viral. A criança, ela teve o RT-PCR para SARS-CoV-2 detectável, feito no dia que ela foi a óbito, no dia 2 de junho, tá certo? A data de registro de início dos sintomas foi colocado como alguma coisa anterior a 2 de junho, tá certo? A gente não sabe quando foi, mas é de 2 de junho para menos. De qualquer forma, o RT-PCR, ele foi positivo para SARS-CoV-2, tá certo? Ele foi positivo para SARS-CoV-2. A causa de óbito na DO, ela estava como causa de morte desconhecida.
No entanto, a relação temporal e a plausibilidade biológica, ou seja, sintomas compatíveis com o processo viral, e o óbito próximo com teste molecular positivo, juntamente com as informações exatamente passadas pela profissional médica, levaram à confirmação desse óbito pela Covid-19 no critério laboratorial teste molecular RT-PCR, tá certo? Uma criança não vai morrer do nada, essa criança tinha Covid, diagnosticada pelo teste molecular, tinha um quadro clínico de infecção, com quadro compatível com o processo infeccioso, com febre, mal-estar, etc., mialgias. Então, essa paciente, ela tinha um quadro de sintomas que são causados potencialmente pela Covid, tinha Covid e foi a óbito de uma forma muito súbita. Então, causa básica foi atualizada como Covid-19 e atualização no SIM também. O caso 3, a fonte de informação é a DO, é o CIVEP-GRIP, é o GAL e o Forme-SUS aqui do estado da Bahia. Então, é uma paciente do sexo feminino, 47 anos, residente em algum município aqui do estado da Bahia. A paciente vinha com história clínica de febre, mialgias, artralgia, icterícia por 5 dias, além de plaquetopenia importante, tá certo? Então, essa paciente tinha um quadro sistêmico, com febre, mialgia, artralgia, icterícia e plaquetopenia. Não tinha sintomas respiratórios evidentes, tá certo? Ela teve suspeita clínica de leptospirose, por isso foi feito um RT-PCR que foi detectável para a leptospirose no dia 17 de junho, tá certo? Que é mais ou menos uns 5 dias após o início desse quadro clínico. Ela fez a coleta de RT-PCR pela SARS-CoV-2 no dia 20 de junho, também com resultado detectável, e evoluiu para óbito com essas situações que eu listei acima. Na declaração de óbito, havia, então, a insuficiência respiratória aguda, que foi a causa final do óbito, secundária a uma causa mal definida. No entanto, essa paciente tinha leptospirose com um quadro definido, RT-PCR confirmado, e um quadro clínico de doença de leptospirose, com febre, mialgia, artralgia, icterícia e plaquetopenia intensa. Então, ela fez um quadro de síndrome de Weil, uma leptospirose grave, e isso é motivo para essa paciente ter ido a óbito. Então, o óbito foi fechado como leptospirose e a Covid-19 ela entra como um quadro contributório para o óbito. Essa paciente tinha provavelmente uma infecção concorrente de ambas as doenças, tanto leptospirose quanto Covid-19, e assim foi atualizado o SIM, ok? E o caso 4, que é um outro caso muito interessante, que foi baseado na DO, no CIVEP-GRIP, no GAL e no Forme-SUS. Então, era um paciente do sexo masculino, de 86 anos, residente do município do estado da Bahia, portador de câncer de pâncreas em estágio terminal. Então, esse paciente tinha câncer de pâncreas em estágio terminal, foi trazido pelo SAMU com quadro de dores abdominais e icterícia. Então, esse paciente foi trazido com esse quadro de dores abdominais e icterícia, esses últimos não relacionados à Covid. No mesmo dia do óbito, ele teve um quadro de dispneia, um desconforto respiratório, desaturou e acabou indo a óbito horas após a chegada na unidade, com RT-PCR que foi colhido, sendo negativo o RT-PCR que foi colhido de suave nasal, porém foi feito também um teste rápido sorológico, um teste rápido para esse paciente, em sangue desse paciente, enquanto esse paciente estava próximo ao óbito, e esse paciente deu um teste rápido positivo, tá certo? Esse paciente tinha, então, sido colocado como câncer de fígado, hepático, como causa contributória, mas a Covid-19 levando a insuficiência respiratória aguda como a causa básica do óbito. No entanto, o quadro clínico foi iniciado no dia anterior, com rápida evolução para óbito. O teste molecular é o teste indicado para o diagnóstico definitivo e também para apontar exatamente a doença nesse período mais recente. O teste rápido, ele é um teste menos específico, ele detecta anticorpos, eu posso ter falso positivo. E outra coisa que o teste rápido geralmente se torna positivo quando o paciente tem Covid, geralmente a partir do 7º, 8º dia. Então, esse paciente vinha, na verdade, com dores abdominais, icterícia, tá certo? Caminhou para um quadro de deterioração rápida e foi a óbito.
e ele não tem o RT-PCR positivo, mas um teste rápido com anticorpos positivo. Então, devido a essa situação, o quadro dele de câncer avançado era muito significativo, não foi considerado o diagnóstico de Covid-19 como causa básica do óbito, tá certo? Isso não foi considerado, porque não se considerou que esse teste rápido, que apesar de positivo e que detecta anticorpos, fosse suficiente para ir de encontro exatamente a um quadro clínico basal que era de um câncer avançado, uma doença avançada. Então, a atualização do SIM foi de neoplasia de fígado e na parte 2, um Covid-19 que a gente não sabe quando e se efetivamente ele teve. Não é? Então, mesmo que a gente considere esse teste de anticorpos positivo, que tenha sido um verdadeiro positivo, você não sabe quando esse paciente teve a Covid-19. Então, foi atualizado o quadro desse paciente para essa situação. Então, o que é importantíssimo aqui do ponto de vista de orientações gerais? Então, é fundamental ter a DO em mãos. Eu preciso começar tudo com a DO, a declaração de óbito. Tem que fazer todo o meu esforço para ter a DO, tá certo? A unidade tem que digitalizar, ela fotográfica. Hoje em dia você tem vários meios suficientes e práticos para fazer isso. Em seguida, obtenha os dados do CIVEP Gripe e o do ESUS, ou seja, são dados da vigilância epidemiológica, do GAL, que é exatamente a vigilância laboratorial na área pública, e os relatórios de investigação e obviamente, de resultados dos laboratórios privados, tá certo? Relacionar a causa básica do óbito com a Covid-19 é relacionar os eventos que levaram ao óbito com uma sequência causal e temporal com o processo fisiopatológico da infecção pelo SARS-CoV-2. Não tem sentido eu ter SARS-CoV-2 em abril, o paciente teve em abril e teve um quadro brando e a investigação fechou como um paciente que fechou com uma Covid-19 em abril, e ele vem a óbito em setembro, com um quadro febril inespecífico, tá certo? Um quadro foi encerrado, ele teve a Covid lá. Então isso não está na sequência causal e temporal do evento que ele está tendo nesse momento, que é febre nesse momento, tá certo? A outra questão é que a doença leva ao óbito basicamente por uma infecção e disfunção pulmonar, com quadro de síndrome respiratória aguda grave. Então, a Covid, ela é uma doença secundária à infecção pelo vírus SARS-CoV-2, que ele vai exatamente infectar os pneumócitos do tipo 2, etc., para fazer com que haja um distúrbio exatamente respiratório, pulmonar, para levar disfunção pulmonar, para levar angústia respiratória, síndrome respiratória aguda grave, e aí levar ao óbito. Então, essas são as sequências naturais que a gente espera. A gente não espera um doente que chegue com a Covid e ele está bem, não teve quadro clínico de sintomas respiratórios algum, nem febril, e faça uma insuficiência renal aguda e morra em seguida por essa insuficiência renal. Não é o padrão fisiopatológico dessa infecção, tá certo? Então eu tenho que ter uma ideia de que a sequência causal do paciente é um paciente que tem um quadro, alguma sintomatologia respiratória ou em alguns pacientes gastrointestinal, como diarreia, não é? Mas, por exemplo, anosmia, que é uma coisa muito forte em Covid, a gente vê muito frequentemente, que faça uma sequência desse paciente, então, no tempo, caminhar com causas que vão se desencadeando a partir da infecção respiratória para piora do quadro respiratório, para disfunção grave respiratória e óbito, tá certo? Então essa é a ideia para que eu associe a causa básica da Covid com o quadro. Então, por isso que é fundamental eu ter a DO me fala em Covid, como a gente viu lá, colocado na parte 1, eu tenho um exame positivo para Covid, isso fechou, ou eu tenho um CIVEP Gripe que me afirma que esse paciente teve uma síndrome respiratória aguda grave, e aí eu tenho a DO, então com isso eu tenho a possibilidade de fechar. Existe uma lógica, não é, no processo causal relacionado ao tempo de encaminhamento da doença com as modificações patológicas que o vírus SARS-CoV-2 faz. E a partir daí, eu definindo isso na minha avaliação, eu vou atualizar o sistema de informação de mortalidade, o SIM, para que eu atualize as informações relativas à Covid. Situações excepcionais ocorrem, então assim, a gente sabe que em situações menos típicas pode-se levar em consideração algumas patologias associadas à Covid-19. A gente sabe que a Covid-19 pode levar a tromboses venosas profundas, acidentes vasculares cerebrais, embolias pulmonares e infarto agudo do miocárdio.
mas sempre associado a sinais clínicos anteriores de infecção respiratória, que levem à suspeita da infecção por SARS-CoV-2. Ou, naquele período, exatamente que o paciente estava tendo esses quadros, foi feito o exame, foi feito o RT-PCR e foi positivo para SARS-CoV-2, ou seja, o paciente tinha Covid-19 e aí teve essas outras manifestações, como trombose venosa profunda, embolias pulmonares, e acabou vindo falecer disso. Então, você pode associar, nesse momento, até está autorizado, tendo um exame positivo naquele momento de SARS-CoV-2 pelo RT-PCR, o paciente fez um quadro excepcional como esse, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, acidente vascular cerebral, acabou indo a óbito. Por isso, isso pode ser associado porque está descrito como uma das causas de complicações pelo SARS-CoV-2. No entanto, é preciso atentar também para outras patologias concorrentes que estão acontecendo hoje. Nós estamos vivenciando surtos de dengue e chikungunya, tá certo? Então, por exemplo, um paciente que vai a óbito por hipotensão arterial, hemoconcentração e sangramentos, com quadro febril, infeccioso inespecífico, mesmo que apresente alguns sintomas em comum com a Covid-19, como cefaleia e diarreia, por exemplo, a investigação tem que ser mais ampla. Então, provavelmente esse paciente vai ser investigado para a possibilidade, de repente, de ter feito, na verdade, uma dengue hemorrágica. Então, tudo chama muito mais a atenção para esse quadro, para uma dengue hemorrágica, e aí a gente tem que analisar o que é o NS1 desse paciente, se fez sorologia para dengue, se tem amostra guardada. É fundamental a gente ter amostra do laboratório, pedir para o laboratório guardar, ver se tem amostras no laboratório central, para que a gente possa, então, solicitar que sejam feitos testes, por exemplo, para dengue para esse paciente, seja o RT-PCR para dengue, seja a sorologia ou seja o NS1. Então, é muito importante que a gente leve em consideração todo esse quadro para poder efetivamente associar ou não ao óbito, tá certo? Então, aqui eu gostaria de agradecer a todos pelo que acho que eu não agradeço, não sei, vou finalizar dessa forma. Então, finalizar dessa parte.